bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os sinais de vídeo analógicos, mais precisamente PAL-M, que é o padrão brasileiro, e NTSC, que é o padrão estadunidense norte-americano. Esse vídeo tem como objetivo ajudar a esclarecer algumas pessoas que têm uma visão equivocada sobre o sinal PAL-M. Qual é o melhor sinal? PAL-M ou NTSC? Vamos juntos agora descobrir qual é a diferença dessas duas tecnologias. Mas antes, preciso lembrar você para se inscrever no canal nesse exato momento e ativar o sininho para ser notificado quando publicarmos os nossos próximos vídeos. Para podermos falar dos sinais analógicos, a gente precisa voltar um pouco no tempo, em uma época que a transmissão de imagem era em preto e branco. E aí, para a exibição das imagens, igual essa TV de tubo, elas eram projetadas de acordo com a frequência elétrica de uma nação. No Brasil, por exemplo, a frequência elétrica é de 60 Hz. O que isso quer dizer? Que as ondas elétricas se repetem 60 vezes por segundo. Existem países cuja frequência elétrica é de 50 vezes por segundo. Então, antigamente, as televisões brasileiras, as televisões estadunidenses e de outros países que trabalham com a frequência de 60 Hz, a taxa de atualização da tela era de 60 vezes. Em países europeus, países mesmo como a própria Argentina, que é aqui do nosso lado, a frequência de atualização elétrica é 50 Hz, logo, a taxa de atualização das telas de televisão antigas também eram de 50. Os Estados Unidos, pioneiros, criaram um sistema chamado NTSC. Agora deixa eu ver o que significa NTSC. NTSC, para a tradução do nosso idioma, significa Comitê Nacional do Sistema de Televisão. E ali eles criaram uns padrões. Dentre esses padrões a gente pode elencar a taxa de atualização da imagem, que são 29,27 quadros por segundo, mas como as TVs de tubo elas eram entrelaçadas, cada imagem era carregada em 2 momentos, dobrando assim a atualização da tela, chegando a 59,94 atualizações por segundo. Em países cuja frequência seja 50 Hz, eles desenvolveram outros padrões de transmissão de imagem. E aqui a gente destaca o PAL, P-A-L, não é isso que você pensou não. A tradução de PAL é linha de fase alternativa e foi desenvolvido na Alemanha. Bom, sabendo que no Brasil nossa frequência elétrica é de 60 Hz, nada mais justo, nada mais lógico que a gente adotasse um padrão que já existia e que trabalhasse nessa frequência. Por isso, quando chegaram as primeiras televisões no Brasil, que eram em preto e branco, foi adotado no Brasil o padrão NTSC, inicialmente. A história começa a mudar quando as televisões coloridas foram desenvolvidas. O Comitê Nacional dos Estados Unidos, que desenvolveu o padrão NTSC, eles criaram um padrão, atualizaram o NTSC para que pudessem transmitir as imagens coloridas. Porém, elas tinham alguns problemas. O primeiro problema, que é muito notório, é que eles precisavam fazer o controle de matiz. Controle de matiz é o ajuste que eles precisavam fazer para que as cores exibidas fossem as corretas. Isso porque o padrão NTSC, claro, ele foi o primeiro a ser desenvolvido, ele não trabalhava muito bem com as questões de interferência, não só de sinal, mas interferência elétrica que você recebe na sua tomada. E para piorar, esse padrão, o NTSC, era muito instável. Bastava eu mudar de canal, bastava desligar a TV e ligá-la novamente e as cores que eu tinha configurado na minha matiz lá já estavam completamente distorcidas. Eu não preciso então nem falar para vocês que isso prejudicava claramente a qualidade e definição da imagem. Já o padrão europeu, no padrão PAL, eles desenvolveram um sistema de cor que você não precisa ajustar a matiz. É um aperfeiçoamento, é uma melhoria, E neste padrão também não existia interferência. Então você podia ter um problema de transmissão aérea, como a tomada da sua casa tivesse com algumas interferências, o que não é bom, Que a cor seria exatamente como é. Claramente isso aumenta a qualidade e definição da imagem também. E agora vamos para o Brasil. Vamos entender o que aconteceu dentro do nosso território. Nós tínhamos uma grande clientela, um grande público de pessoas que possuíam as TVs
preto e branco, que trabalhava no padrão NTSC, que funcionava de acordo com a frequência nossa aqui no Brasil, que é de 60 Hz. A decisão natural seria o quê? Atualizar esse padrão de transmissão para o NTSC colorido. Só que temos um problema aqui no nosso querido Brasil. Nós temos uma grande instabilidade elétrica. Basta vocês olharem aí os postes lá da rua. A grande maioria dos estados brasileiros tem um monte de gambiarra nos postes. Nós temos poucas casas com aterramento até hoje. Então, esses pormenores iriam prejudicar a transmissão do sinal colorido no Brasil. Ia ser uma completa tragédia. Então, o padrão NTSC está descartado. Ou a princípio estaria descartado, né? Porém, o padrão PAL também não funcionava no sistema elétrico nosso. Além de que, se no Brasil fosse implantado o sistema PAL para sinal colorido, as TVs que estavam com uma grande base instalada preto e branco não iriam funcionar. Elas não iriam exibir imagem nenhuma e nenhum som. Com isso, estava lançado o desafio. Engenheiros, estudiosos, pessoas realmente relacionadas à área de transmissão e radiodifusão no Brasil estudaram formas de pegar e resolver esse problema. O que eles fizeram então? Qual foi a solução adotada? Já que eu tenho uma grande base instalada aqui no Brasil de NTSC, eu não posso descartar ela, tem que ser compatível. Também não posso usar esse padrão colorido NTSC que não vai dar certo no nosso Brasil, a gente é muito bagunçado. E se a gente pegasse as cores, o esquema de cor da configuração do padrão PAL e substituísse no padrão NTSC, adequasse, ajustasse isso para que a nossa transmissão não sofresse com interferências. Essa ideia é que deu a origem do PAL-M. O PAL-M ele é identicamente ao NTSC. A mesma frequência, a mesma taxa de atualização, a mesma resolução de tela de 525 linhas. A única diferença é que as cores são melhores definidas. As cores são estáveis. A gente não precisava aqui no Brasil de fazer ajustes de matiz. Com essa configuração com o PAL-M, a gente pôde manter a compatibilização do nosso sinal de televisão analógico. Quem tinha televisor preto e branco iria assistir essa programação normalmente em preto e branco. Quem tinha televisão colorida iria pelo mesmo sinal pegar as configurações, pegar o sinal colorido e exibir em tela. Dessa forma, explicar a diferença do que é o padrão NTSC para o PAL-M, eu acho que está claro para todo mundo aqui que o PAL-M é muito melhor que o NTSC, mas anos-luz à frente. Já que o padrão PAL-M não sofre das deficiências do NTSC, ao contrário, ele melhora a qualidade, melhora a transmissão e mantém uma estabilidade absurda. Muito bem, explicado isso, temos alguns pormenores a falar. O primeiro é: por que eu coloco um videogame PAL-M na minha televisão e o sinal fica ruim? E quando eu coloco um videogame NTSC, a imagem fica jóia? É que para você aproveitar tanto o PAL-M na sua qualidade máxima quanto o NTSC na sua qualidade máxima, você precisa de ter um televisor, um monitor, algum dispositivo nativamente daquele sinal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para você aproveitar a qualidade do PAL-M, você precisa de um televisor nativamente PAL-M. Essa televisão, ela é nativamente PAL-M, mas ela tem compatibilidade com o sinal NTSC. Se eu colocar aqui uma imagem NTSC, ele vai exibir em cores, mas não vai exibir com a mesma perfeição que os televisores nativamente NTSC. Os televisores nativamente NTSC vão aproveitar da melhor maneira o sinal NTSC, coisa que essa televisão não faz. E o PAL-M, nesse televisor nativamente NTSC, não vai funcionar adequadamente. Ao contrário, ele vai apresentar alguns ruídos e uma tendência a puxar mais para o vermelho. Quer um exemplo de televisão que o mundo retro game ama e deseja ter, cujo sinal PAL-M não fica muito bem e o NTSC fica melhor? O televisor Sony Vega. Nessa televisão e em outros modelos também, para você aproveitar melhor a imagem, seria realmente necessário um videogame NTSC. Então aqui temos o primeiro ponto. Para eu aproveitar a qualidade de um sinal puro, eu preciso de um receptor desse sinal puro, não um conversor.
ela tem um conversor interno de NTSC. As televisões atuais de NTSC que ainda leem PAL-M, elas têm um conversor interno, ela não vai aproveitar corretamente o sinal PAL-M. Então observem aí claramente que não é o sinal PAL-M que é ruim, é o seu receptor cuja compatibilidade não é adequada. E em relação também ao sinal PAL-M, o padrão de televisão analógica colorida brasileiro possui também como problema o fato de ser o sinal específico para um único país, o nosso. Por esse motivo, o NTSC, que foi amplamente difundido aí para vários países cujo padrão é 60 Hz, o sistema PAL, que foi difundido aí para vários países cujo sistema de frequência elétrica é de 50 Hz, existem conversores para esse tipo de sinal. É difícil você encontrar conversor de PAL-M para HDMI, por exemplo. Se você for usar um conversor analógico para HDMI, para a saída digital, por exemplo, o sinal PAL-M vai ficar em preto e branco. Aí você tem alguns caminhos a seguir. E o mais adotado pela comunidade, e aqui não tem nenhuma crítica quanto a isso, é a transcodificação. Pegar o seu videogamezinho e transcodificar para padrão NTSC. Como o sinal analógico aqui no Brasil foi desligado ou está em etapas finais de desligamento, o sinal PAL-M é praticamente então um sinal morto, infelizmente. E pode ser muita vantagem para você que tem os consoles antigos fazer a transcodificação para NTSC. Eu falo pode porque existem outros caminhos que, por exemplo, eu estou seguindo. Para eu não ter que transcodificar o meu videogame, que é PAL-M, para NTSC, e perder a definição de imagem na minha televisãozinha aqui de tubo, eu já sei que PAL-M é melhor que NTSC. Eu adquiri esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho, ele apenas converte o sinal PAL-M para NTSC. Se eu for digitalizar algum conteúdo cuja fonte seja PAL-M, eu só preciso inserir o cabo de vídeo aqui e ele vai sair um outro NTSC para mim. Esse dispositivo foi usado amplamente para a digitalização de fitas cassetes caseiras que as pessoas tinham aqui no Brasil para DVD, já que os conversores também só liam NTSC, não liam PAL-M. Os vídeos gravados em PAL-M ficavam em preto e branco. Esta foi a solução que eu adotei porque eu não quero transcodificar o meu videogame. Eu tenho uma TV PAL-M, a imagem dela fica muito boa e eu estou satisfeito com ela. Pode não ser a sua realidade. Às vezes a sua televisão era nativa NTSC com compatibilidade com o PAL-M e aí você não aproveita as definições, as melhorias que o PAL-M acrescenta à qualidade da imagem. No seu caso, pode ser mais vantagem de fato fazer transcodificação. E aí cabe a você fazer a tua decisão. O que a gente não pode falar e acabar de vez com esse mito, com esse preconceito, essa falta de conhecimento, é que o NTSC é melhor que PAL-M. Não é. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço você por ter assistido até aqui e peço novamente que você se inscreva no canal, se você já não for inscrito, ativar aí o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos e deixar aqui o seu comentário. O que você achou, quais são suas críticas e como é que você utiliza os seus videogames antigos. E é só isso, gente. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.